No livro de Isaías, no capítulo 7, verso 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E no capítulo 1 de Mateus, e o versículo 23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bom dia, povo de Deus! Que bom que nós estamos aqui novamente para estudarmos, para entender um pouco mais da grandeza, da personalidade de Jesus aqui na Terra. Hoje, o assunto é um pouco polêmico, é um assunto assim que traz algumas dúvidas para as pessoas. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa manhã que se você estudar todos os textos da Bíblia, você vai chegar numa conclusão exata do que a Escritura Sagrada fala de Jesus. Eu quero dar aqui antes uma dica. Quando você for estudar um texto, um assunto nas Escrituras Sagradas, o segredo para a gente não sair fora do contexto, não ter uma interpretação errada do texto, algumas regras são importantes. A primeira, você nunca baseia uma conclusão em cima de um simples verso da Bíblia. Você está lá lendo um capítulo. Dentro desse capítulo está tratando de um assunto, mas pode ser que um versículo, uma palavra daquele capítulo apresenta alguma palavra, alguma expressão que você acaba chegando na conclusão de um outro assunto que não tem nada a ver com o assunto que está dizendo aquele capítulo. Por isso que é importante ler texto com texto, verso com verso. Lembra, a Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia ela é fiel na sua posição e todos os textos da Bíblia existe harmonia. Muitas vezes pode ser que existem interpretações diferentes. Por isso que é importante você ter algumas Bíblias diferentes, de tradutores diferentes, uma Bíblia na linguagem de hoje, para poder entender algumas expressões que muitas vezes temos dificuldade de entender. Então, o segredo para nós entendermos corretamente a palavra de Deus, temos que estudá-la examinando texto com texto e verso com verso, ok? Essa é uma dica que nós queremos passar para você. Principalmente quando o assunto se trata a pré-existência de Jesus Cristo. Existe uma linha de pensamento que diz que Jesus é um ser criado, que Jesus não é um ser divino, que Jesus não é um ser eterno. Da onde que tira essa ideia de que Jesus é um ser criado? Dentro das Escrituras Sagradas. Existe na Bíblia muitos textos da Bíblia, muitos versos na Bíblia que apresentam argumentos fortíssimos para nós crermos de que Jesus é um ser existente. É um ser que existe de eternidade em eternidade. Hoje eu quero apresentar para vocês um capítulo que encontra no livro de João, no primeiro capítulo. O primeiro capítulo de João, todo o capítulo fala da existência de Deus, de Jesus como um ser eterno. Vamos ver? João capítulo 1, e nós vamos ler aqui alguns versos. Depois, com calma, aquela recomendação. Abra sua Bíblia, leia com calma, leia com segurança e tire as suas conclusões em cima do que estou falando aqui, em cima daquilo que a Bíblia fala, tá ok? Pois bem, no capítulo 1 de João, nós começamos assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se aqui no livro de João está dizendo que Jesus fez todas as coisas, e lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz que Deus criou todas as coisas, por que entendemos que Jesus é um ser criado e não um ser divino, um ser eterno, um ser que não tem espaço de tempo, não é limitado ao espaço de tempo? Que Jesus, ele é do início ao fim. Esse início ao fim, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ou seja, Jesus, ele não é um ser criado, mas um ser já existente desde o início. Vocês querem ver um outro texto interessante aqui, que pode confirmar
essa nossa ideia, essa nossa opinião com relação à pré-existência de Jesus, olha aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o primeiro verso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus. Mas olha aqui esse verso, olha que verso poderoso, meu querido. O verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Quem foi crucificado na cruz? Quem foi que sofreu os pregos nas palmas da mão? Jesus. E olha aqui o verso 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido, só lemos aqui 3 passagens da Bíblia para confirmar a existência de Jesus como um ser eterno, não como um ser criado. Eu quero terminar contando uma história para você, uma experiência. Você já pensou se você com uma dívida enorme, viesse uma pessoa que também tem dívida, ele tem condições de pagar a sua conta? Claro que não. Pois bem, lá no céu existem milhares e milhares de anjos. Anjos que a Bíblia fala que são seres criados assim como eu e você. Jesus, Deus, o Pai, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, poderiam muito bem decidir enviar um anjo para morrer em nosso lugar. Não poderia? Afinal de contas, o que é um anjo perante milhares e milhões de anjos lá no céu? Mas por que ele não fez isso? Porque um ser criado não pode pagar a conta de um outro ser criado. Somente um ser divino, um ser pré-existente, poderia pagar essa dívida. E quem foi que veio a este mundo para pagar essa dívida? O próprio Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus é a vida eterna. Querido, Satanás, ele quer desfigurar a imagem de Deus. Essa semana vai ser uma lição poderosa. Acompanhe. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por tudo. E obrigado por essas considerações que fizemos hoje. Nos dê a tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém.